Ibovespa subindo um pouco mais de 40% desde março. Hoje eu vou falar sobre os 4 principais erros que eu vi as pessoas cometendo no mercado nesse momento de caos. Mas antes de começar, dá um like, se inscreve no canal e ative as notificações. E vamos lá, né, pessoal? Ibovespa agora, né? Estou gravando esse vídeo na terça-feira, acima dos 90 mil pontos, né? Se a gente pegar ali do pior momento, né, da crise do corona, no dia 23 de março, a gente vê uma alta de 42,1%, então uma alta expressiva, né? E eu tô falando isso há muito tempo, né? Eu vi muitas pessoas cometendo vários erros, né? No meu canal eu via um lote de pessoas comentando: só vou comprar 40 mil pontos, 50 mil pontos, a bolsa vai degringolar ainda muito mais. E eu vi as pessoas cometendo esses erros, né? E decidi, falei, não, ninguém nesse momento pode estar desamparado, por isso que eu comecei a fazer vídeo desde o início da crise do corona, né? Inclusive quem me acompanhou viu fazendo live com corona, né? Eu tive o Covid com falta de ar, mas eu segui aí todos os dias. E hoje eu recebo muitas mensagens aí das pessoas que compraram, que mantiveram posições, né? As coisas voltaram, continuam voltando, tá? Mas hoje eu vou falar aqui sobre esses 4 erros de leitura de mercado que eu vi muito e acho que quem passou por esse momento, espero que não cometa mais esse tipo de erro, tá bom? Primeiro erro, né, clássico dos investidores, e todos os investidores têm um pouco desse lado, é de perpetuar o presente, né? De achar que tudo que está acontecendo nesse momento é perpétuo e não vê nada além do que os olhos conseguem ver, né? Então, no momento de crise, no caso que a gente estava passando por uma pandemia, as pessoas não conseguiam ver nada além, né? Parecia que a pandemia ia durar para sempre. E quando você entra nesse espiral, né, quando você começa a perpetuar aquele momento, o que você via é um caos, né? Se você acha que a pandemia não vai passar, que a crise econômica só vai se agravar e nunca a gente vai sair desse buraco, né? Com certeza, né? Se você perpetua, as empresas quebram, as pessoas quebram, o mundo acaba, né? Não dá para perpetuar o momento. O mundo é dinâmico, né? Nem na baixa, né, nem na alta extrema, né? As coisas não vão ficar um céu de brigadeiro para sempre, nem também um inferno. Então, esse ponto é uma das coisas mais importantes para os investidores, né? Não conseguir se ancorar tanto no momento que a gente está vivendo. Porque quando você faz isso, com certeza erros graves vão acontecer, né? O mercado é dinâmico, a gente viu. A gente está falando aqui hoje de junho, ou seja, então a gente está falando um pouco mais de 2 meses do epicentro da crise. Ou seja, muita coisa já mudou, melhorou muito e pouco mais de 2 meses. Então, não dá para perpetuar, tá? Esse é um erro grave que muita gente comete, tá? Então, não olhem para o mercado dessa forma para os próximos acontecimentos, né? Nem para os bons, nem para os ruins. O ponto 2. As pessoas não olharam para valuation, né? Então, quando você está no mercado, quando você está investindo, você tem que olhar. A grande relação é qual que é o valor de mercado, né? Quanto ela está sendo avaliada, né? Qual que é o preço e o que deveria valer, qual que seria o valuation, o valor justo dessa empresa. Tá? E, basicamente, quando a gente fala de valuation, nada mais é do que trazer o fluxo da empresa, né? O valor futuro de todo o fluxo de caixa livre a valor presente. Então, óbvio que a gente vai ter um impacto forte nas empresas. No primeiro trimestre as empresas já sentiram, a gente vai ter isso no segundo, no terceiro. Então vai ter um impacto forte. Entretanto, quando você pega um ano ruim, 1 ano e meio, vamos estressar muito, com empresas tendo prejuízo, e faz o valor presente, traz o valor presente do fluxo todo, esse 1 ano e meio não vai representar 50%, 60%, 70% do valor de mercado das empresas. E quando a gente olhava para o mercado, o que a gente via? Empresas boas de qualidade, caindo 50%, 60%, 70%, 80%, via varejo, né, um caso extremo, o que não fazia o menor sentido. Então quem estava olhando para a valuation, olhava que tinha uma distorção gigantesca entre preço e valor. Então quem teve frieza, quem deixou a emoção um pouco de lado, conseguiu se posicionar, conseguiu manter a posição, que eu acho que foi uma das coisas mais importantes, ou até mesmo aumentar a posição. O valuation é a base de tudo, gente, não tem como fugir. Não tem
como ter achismo, né? É uma ciência, então tem que olhar muito para quanto teoricamente vale e quanto está valendo. E esse é o grande ponto, né? Se está distorcido, né? Eu falei várias vezes aqui, a gente via empresa sendo negociada abaixo do que ela tinha de caixa líquido na empresa, o que não fazia o menor sentido. Bancos abaixo do valor patrimonial. É uma distorção gigantesca e esse é um dos principais pontos que eu trouxe aqui para o canal o tempo inteiro, que insistindo, porque era uma distorção, né? Uma distorção absurda que mostrava muitas oportunidades. E eu gostaria de aproveitar, né? Eu estou fazendo faz tempo esse projeto, muita gente tem me ajudado, que é um curso de bolsa na prática. Eu vou deixar um link aqui embaixo com uma aula. Então, uma das aulas que eu fiz, gravei, deixei pronto, eu coloquei no YouTube, ela está como não listada, então só quem usar o link vai conseguir assistir. Então, quem quiser assistir, me dá um feedback, porque eu estou trabalhando para deixar um curso, o melhor curso de bolsa do Brasil, é o que eu vou entregar para vocês em breve. E eu gostaria da opinião de vocês, tá bom? Erro número 3. O Brasil é um emergente, né? E a gente tem uma correlação muito forte com os mercados emergentes e com os mercados desenvolvidos também. Então você tem que olhar para o Brasil não de forma isolada. O Brasil não é uma ilha, né? Ele se comporta de maneira muito parecida com outros mercados, principalmente com os emergentes, tá? E os emergentes, não, os emergentes sempre sofrem mais no momento de crise do que os países desenvolvidos, por uma questão, por um ponto meio óbvio, né? Emergentes têm uma capacidade imensurável de fazer merda. Assim. Então a gente sabe o que acontece quando o bicho pega. Essa é a definição de emergentes. Por isso que eles sofrem mais e tem um certo desconto em relação a países desenvolvidos. A gente viu o que aconteceu aqui na nossa pandemia, né? Tivemos momentos patéticos, absurdos aqui. O Brasil conseguiu politizar o uso de remédio, né? Se você falar para um alemão que quer testar o quão estúpido foi, fala para um alemão que a gente teve discussão nas redes sociais sobre o uso de cloriquina. O cara vai olhar com aquela cara de tela azul de Windows sem registro, sabe? Mas isso está no preço. Todo investidor sabe que os emergentes são problemáticos e mesmo assim, se a gente considerar todos esses pontos, né, o Brasil não é de longe o pior dos emergentes. A gente tem essa emoção de estar próximo dos mercados, né, de viver no país, acaba trazendo aquela sensação que as coisas aqui são muito piores do que o resto do mundo. Mas com certeza a gente não é pior que a Argentina, México, Rússia. Então isso tudo tem que ser retirado um pouco da visão emocional do investidor e trazer um pouco mais da visão racional. E aqui se eu mostrar, né, o que está acontecendo, por exemplo, nos últimos 30 dias, a gente viu um movimento de alta, um componente, tem um componente local aqui, né, a nossa bolsa tinha caído muito mais do que as outras, mas tem um componente conjunto. Então se a gente pegar aqui os emergentes, tá? Então esse aqui é o gráfico da Bloomberg que eu peguei agora há pouco, índice Bovespa, né, assim, uns 90.388, e essa é a variação dos últimos 30 dias, aí subindo 12%. Se a gente comparar, o Bovespa é o preto, né? O azulzinho, a gente está falando de Turquia, o laranja aqui, a gente está falando de Rússia, e o vermelho de Índia. A gente vê um movimento muito parecido, ali existe uma certa diferença entre os retornos, entretanto esse movimento de alta não é unicamente do nosso mercado, não é Brasil. A gente está andando junto com os emergentes. É uma coisa que eu falava muito. O gringo, né, o estrangeiro, ele deixa de olhar para países emergentes nesse momento, né, de crise. A hora que ele começa a resolver o problema dele lá, que está começando a restabelecer, ele começa a olhar para o mundo, o que ficou descontado. E aí a gente vê, Brasil foi a bolsa que mais caiu, se a gente somar com dólar, né, com a desvalorização cambial do real, a gente vê uma certa defasagem. Então, de alguma maneira, em algum momento, nossa bolsa vai ficar muito atrativa no mercado global. Se a gente mostrar também o gráfico do ano inteiro, né, do primeiro dia de janeiro até hoje, a gente vê uma forte correlação e o Brasil é o último ainda. Então a gente está caindo ainda forte no ano, 25%. A gente está falando aqui que Turquia está caindo só 5%, Rússia 9% e Índia 18%. Então a gente está na lanterna do negócio ainda. É um movimento global. Esse gap com médio prazo tende a fechar, porque as bolsas, né, elas têm um movimento muito correlacionados e esse gap que existe tende a fechar com o volume de negociações quando o estrangeiro volta, tá, pessoal? Então isso aqui é uma coisa importante. Trouxe até um outro gráfico aqui, que é o gráfico dos países desenvolvidos, né? O que aconteceu com a bolsa, peguei S&P, Nasdaq
Nikkei e peguei China aqui, né, que teoricamente não é um emergente, só que na verdade é uma grande potência, né? E a gente vê a bolsa deles muito próximo do 0 a 0, né? Nasdaq, inclusive, subindo 6%. Então as coisas voltaram. Então a gente fala, mas Rafa, vai ter uma puta de uma recessão? Vai ter uma puta de uma recessão aqui, vai ter desemprego, entre outros fatores. Entretanto, isso está precificado. E aí entra o ponto número 4 da nossa conversa, que muita gente ignorou o cenário de liquidez no mundo todo, né, no nosso mercado, e juros baixos. Ou seja, os governos foram obrigados a injetar muito dinheiro, né, tanto do lado fiscal, mas principalmente do lado monetário. Todo mundo zerou taxa de juros e injetou trilhões e trilhões de dólares nas economias. Então, a economia está muito líquida, as pessoas precisam colocar o dinheiro em algum lugar, precisam investir. Soma-se isso ao cenário de juros baixos, então a gente pensa aqui no nosso mercado, né? Selic a 3%, isso acaba motivando as pessoas a investir em algum tipo de ativo de risco. Elas precisam fazer o dinheiro delas trabalhar, ter alguma rentabilidade com esse dinheiro. Então, naturalmente, algum fluxo de dinheiro para ativo de risco, né, para a bolsa no caso, acontece e isso acaba ajudando os ativos, tá? Uma outra coisa importante, né, é que nesses movimentos aqui, com grande liquidez no mercado, o que acontece? As negociações, né, se a gente pegar o preço-lucro, né, o PI da bolsa como um todo, dos mercados globais, a gente vê eles começando a ser negociados num nível acima da média. Porque existe naturalmente uma queda de resultados, né, e uma liquidez muito alta, então a negociação, né, o PI justo aí, acaba sendo negociado num patamar acima da média histórica. Então, para quem não olhou para esse ponto, é um ponto importante. O mundo tá muito líquido e esse dinheiro tem que ir para algum lugar. Então, todos esses pontos aqui foram pontos que eu observei o tempo inteiro as pessoas batendo cabeça, né? Todo mundo achando que a bolsa ia para 50, 40 mil pontos, o que não fazia nenhum sentido. Você tem que olhar para, de fato, qual o valor das empresas, né? Já está extremamente descontado. Entre outros casos, né, que eu trouxe aqui, Petro foi um caso que eu falei muito. O petróleo não ia ficar no patamar baixo, não fazia o menor sentido, não era justificável, não tinha como o petróleo se manter naquele patamar. As empresas produzindo, né, extraindo petróleo no nível de $20 iam quebrar, muitas. E naturalmente o preço ia se ajustar. Então era um momento de pânico em que frieza, racionalidade faziam toda a diferença, né? Então, e não olhar também para a mídia como um todo, né? Porque a gente via coisas desastrosas, grandes bancos, né? E bancos do lado que não tomam posição, mas que só recomendam para os seus clientes globais, né? Grandes fundos, colocando targets lá embaixo por uma questão de conservadorismo mesmo. Eles precisam ser conservadores para grandes clientes nesse momento porque eles não querem assumir um risco de recomendar e dar errado. Então, assim, é a cabeça. Você tem que entender como cada agente, né, está posicionado no mercado financeiro. Eles vão ser sempre daquela forma, né? Isso não significa que é uma verdade. As coisas são um pouquinho diferentes, tá, pessoal? Bom, eu vou deixar o link aqui embaixo, né, para vocês, da aula que eu fiz sobre bancos, né? Então eu tenho lá explicando o modelo de negócio dos bancos, como os bancos grandes ganham dinheiro ponto a ponto, né? Carteira de crédito, tesouraria, seguros. Então a parte do meu curso que eu estou gravando, quem quiser assistir, está liberado, está privado, tá? Esse vídeo, mas está dentro do YouTube. Quem quiser deixar um feedback também vai me ajudar muito, pessoal. E se você não deu um like, dá um like, se inscreva no canal e até a próxima.